Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. É com alegria muito grande que estamos mais uma vez aqui diante de você para lhe transmitir mais uma vez uma palavra do Senhor, compartilhar dos cânticos, das mensagens musicais que os irmãos estão nos enviando de seus lares, e também orar com os irmãos. Então, nós queremos dizer, meus queridos, da necessidade de estarmos orando sempre, continuar orando pelos irmãos, pela igreja, onde quer que se encontre, para que Deus esteja abençoando a todos. Nós temos orado pelos irmãos, nós temos dedicado um tempo muito maior do que antes em oração, especialmente pela vida dos irmãos, para que Deus abençoe os irmãos, mesmo especialmente agora que estamos distantes, não nos vemos com frequência, com a mesma frequência que víamos antes. Alguns já pelo menos um mês estamos assim distantes, sem nos vermos, a não ser através da programação apresentada na internet. E assim nós temos dedicado um tempo maior em oração em favor dos irmãos, mas que oremos uns pelos outros, irmãos. Quero também dizer aos irmãos da necessidade de orarmos, continuarmos orando pelo nosso país, pelas autoridades, pelo povo de um modo geral, pelas vítimas já do coronavírus, as pessoas que estão hospitalizadas, pelas famílias enlutadas, são muitas já. Oremos pelos profissionais da área de saúde, pessoas que estão também sendo vítimas já do vírus, por estarem lidando de perto com as pessoas contagiadas. Então, é um momento então de muita oração, meus irmãos. O tempo que nós temos que gastar agora deve ser o máximo possível em oração, já que não temos a oportunidade de sair, de evangelizar, de estar perto das pessoas. Então, vamos dedicar mais tempo em oração. É o momento da igreja orar mais. Nós queremos informar os irmãos sobre o pastor Sócrates. A última notícia que tivemos é que ele estava melhorando, né? Tinha uma melhora no seu quadro clínico. Continuemos orando pela vida do servo do Senhor, para que Deus o abençoe, para que ele esteja em breve pronto para voltar para casa, né? Para o seio da sua família e também para as atividades da convenção. Nós então vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Na sequência, nós ouviremos os irmãos com as suas mensagens, os seus cânticos, palavras, e assim estaremos nos deleitando. E no final, então, concluiremos esse culto com a mensagem bíblica. Eu quero, antes da oração, convidá-lo para ler a palavra do Senhor. Eu quero ler com você o texto que está registrado no Evangelho de João, no Evangelho escrito segundo o apóstolo João, no capítulo 10. Se você estiver com sua Bíblia, com seu Novo Testamento em mãos, ou talvez no aplicativo do seu celular, então acesse para que possamos acompanhar ou lermos juntos este texto sagrado. João, capítulo 10, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 16 com você. Leiamos. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e as chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer.
Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que, quando vi o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que Deus coloque a porção de sua palavra em nossos corações. Oremos então agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de chegar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos nossos ouvintes, Senhor, através dessa programação. Eu quero, ó Deus bendito, te agradecer pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de podermos alcançar os nossos irmãos através desses programas na internet. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Muito obrigado que o Senhor se antecipou e providenciou isso para nós. Muito obrigado pelas pessoas que têm nos ajudado nesse sentido, ó Deus. Ó Deus bendito, eu quero neste momento, Senhor, te suplicar por tudo que teremos ao longo deste programa, deste culto, que tudo seja para a edificação das nossas vidas, que seja para o nosso deleite espiritual, que seja também, Senhor, para matar saudades dos irmãos. Ó Deus bendito, que tudo seja, enfim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te oro, meu Deus bendito, assim. Eu te suplico, ó Senhor, pela vida de todos os brasileiros, de todas as pessoas que habitam nesta terra tão grande, nesse território imenso que é território brasileiro. Que todos estejam debaixo da tua proteção divina, Senhor. Que todos contem com a tua presença, que todos se submetam a ti. Talvez o que mais está faltando hoje no povo brasileiro é submissão a ti, a tua palavra, é entregar-se verdadeiramente a Jesus Cristo, é tomar o Senhor Jesus Cristo como Deus verdadeiro, como Deus da nação. Ó Deus bendito, que cada um tenha Jesus Cristo como sendo o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Ó Deus bendito, eu quero te suplicar pela liderança política do nosso país, desde o nosso município até o mais alto escalão, até o Palácio do Planalto, do Alvorada, Senhor, e o Congresso Nacional, que todos sejam orientados por ti, Senhor. Que todos também se submetam à tua vontade, Senhor. Eu te oro, meu Deus, por isso, eu te peço pelas igrejas todas do Brasil, que na sua grande maioria encontram-se de portas fechadas, onde os templos estão de portas fechadas. Mas os irmãos estão reunidos em casa, nos seus lares, os irmãos estão na televisão, estão nos meios de comunicação disponíveis nesse momento
para pregar a tua palavra, para louvar o teu nome, para transmitir mensagem de conforto, de esperança, de exortação aos irmãos das igrejas e ao povo de um modo geral. Muito obrigado, Senhor, por estas igrejas todas, das diferentes denominações, que todas sejam iluminadas e continuem sendo abençoadas por Ti, Senhor. E que quando terminar essa tempestade, esse momento que estamos vivenciando, ao voltarmos, Senhor, para as nossas atividades do dia a dia, ao voltarmos aos templos sem nenhum impedimento, que a nossa mentalidade esteja diferente, que o comprometimento seja maior, que o amor à Tua obra seja maior, que Deus, que o Senhor esteja presente em nossas vidas constantemente e que o desejo de Te louvar nunca nos falte, Senhor, e que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja a meta, a missão principal da igreja, sem nos enveredarmos por nenhuma outra coisa, Senhor. Que tome a pregação do Evangelho como a prioridade da igreja do Senhor Jesus. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Não se importou com sua aparência.
Graça e paz, meus amados irmãos. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos em Salmo 23, capítulo 4. Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, por, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Graça e paz, irmãos. Estou feliz mais uma vez de poder participar do culto e vou deixar uma palavra para a meditação dos irmãos no livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 18 e 19, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aplique o Senhor nosso Deus a porção da sua palavra aos nossos corações, irmãos. Bom, eu tenho muito a agradecer ao meu Deus pelos livramentos que Ele tem concedido. Até aqui me ajudou, Senhor. Eu peço oração aos irmãos que continuem orando por mim e por todos aqueles que, como eu, estamos trabalhando, estamos correndo risco, irmãos, todos os dias. Infelizmente, né, a gente não sabe quem está doente, quem não está, e temos que atender todas as pessoas como se estivessem, né? Então, eu peço aos irmãos que continuem orando, irmãos, porque é difícil, é um tempo difícil, mas eu creio no Senhor. Ele nos guardou até aqui, tem me guardado, e eu creio que essa prova vai passar, né? Nós sabemos que Deus tem um propósito para tudo, a gente não sabe, e até talvez nós saibamos, né, qual o propósito de Deus. Deus queria um avivamento da sua igreja, do seu povo, né? E Deus precisa mostrar para as pessoas deste mundo que Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele jamais se deixa escarnecer. E nós sabemos que as pessoas, o mundo, né, jaz no maligno, e as pessoas têm realmente feito coisas abomináveis, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja cada um de nós. Eu irei louvar um hino. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém. Estás aqui, movendo os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, meu Jesus. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos os Salmos de número 23. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor
me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que ela nos fale nesta noite, é isto que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é unanimemente atribuído a Davi, a autoria. Davi é conhecido na história como o grande rei de Israel, o rei mais importante de toda a história dos reis de Israel. No entanto, sabemos, conforme a narrativa bíblica, que em sua adolescência, Davi trabalhava como pastor de ovelhas. Numa família de 8 homens, ele era o mais jovem, e enquanto os outros trabalhavam fora, alguns até eram soldados do exército de Israel, coube ao pequeno e jovem Davi tomar conta do rebanho de seu pai, Jessé. Então Davi sabia muito bem qual o ofício de um pastor. Ele sabia também das necessidades de uma ovelha ou de um rebanho de ovelhas. Assim sendo, ele inverte os papéis. Ele se coloca como ovelha e toma Deus como sendo o seu pastor. E nós poderíamos muito bem pensar nas palavras de Davi, quando ele diz o Senhor é meu pastor, poderíamos pensar em Jesus Cristo como sendo o Senhor, o nosso pastor. Mas poderíamos também, logo, parafrasear Davi, dizendo que Jesus Cristo é o nosso pastor. E assim, dizendo que Jesus Cristo, pensando, tendo a convicção de que Jesus Cristo é o nosso pastor, nós diríamos que ele supre todas as nossas necessidades, conforme diz o salmista Davi. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na compreensão de Davi, Deus supre todas as suas necessidades. Quando ele diz, nada me faltará. Então ele está satisfeito, está realizado. Tudo que ele precisava, Deus vai lhe satisfazer. Entendemos da mesma maneira que Jesus Cristo supre as nossas necessidades. Tudo que sentimos, Jesus supre. Nós temos essa certeza de que Jesus supre as nossas necessidades. Enquanto Davi então diz, ele é meu pastor, nada me faltará, no primeiro versículo. No segundo versículo ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O que mais uma ovelha precisaria do que pastos verdes e águas tranquilas? Davi então sabia muito bem disso. Mas interessante, se você pensar com um pouco mais de atenção, Davi vai dizer que ele me faz deitar. O deitar-me faz em pastos verdejantes. Quando uma ovelha está com saúde e ela chega a deitar-se em pastos verdes, é porque ela está completamente saciada, ela está farta, ela já alimentou-se e ela já está tão cheia de capim que ela chega a deitar-se no pasto, de tão alimentada, tão bem alimentada, tão farta que ela se encontra, que ela se deita. Então Davi diz que Deus supre as suas necessidades, alimenta-o de tal maneira que o faz deitar-se em pastos verdes, de tão farto que ele se encontra. Mas ele diz que o Senhor o guia mansamente. É um pastor cuidadoso, é um pastor que ama as suas ovelhas. Jesus Cristo é esse pastor que ama as suas ovelhas mansamente. Ele diz, quando faz um convite em seus dias aqui na terra, aos seus ouvintes, ele então diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso.
Mansidão é característica de Jesus Cristo. É com mansidão que Jesus conduz as suas ovelhas às águas tranquilas. Então, assim sendo, Jesus, cuidadosamente, por amor, ele conduz as suas ovelhas, o seu rebanho, a águas tranquilas, mansamente, sem espancar, sem maltratar, mas com todo o zelo, com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o amor que ele tem por suas ovelhas. Como ele disse, o bom pastor ama as suas ovelhas. E ele se auto-identifica como sendo esse bom pastor que ama as suas ovelhas, que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Davi fez isso em alguns momentos, mais ou menos isto. A Bíblia diz que Davi chegou a enfrentar feras, leão, urso, para proteger o rebanho do seu pai, as ovelhas do seu pai. Davi continua e diz no versículo 3 que o Senhor refrigera a sua alma. Jesus Cristo nos proporciona esse sentimento de refrigério espiritual. Tudo que nós precisamos, humanamente falando e também espiritualmente falando, nós encontramos em Jesus Cristo. Ele supre as nossas necessidades, como o pastor que é, ele supre todas as nossas necessidades, queridos irmãos. Em Mateus, no capítulo 5, no início daquilo que nós denominamos de o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, ele diz, no capítulo 5, no versículo 6, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É Jesus Cristo que supre todas as nossas necessidades, do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. Jesus supre todas as nossas necessidades. Mas Jesus, como nosso pastor, proporciona sentimento de segurança. Davi continua dizendo, e agora nos versículos 3 e 4, ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nos dias que estamos vivenciando, há um temor muito grande em relação à morte. A morte está sendo algo iminente. Estamos lidando com essa possibilidade por conta, especialmente, do coronavírus. E o medo de sermos atingidos, contagiados por ele, que não vemos, não sabemos onde ele se encontra, não sabemos quem pode nos transmitir, porque ele é, aos nossos olhos humanos, invisível. E aí, o perigo é constante e parece que sair de casa é um perigo, é um risco muito grande. E a orientação, então, das autoridades, dos profissionais de saúde, é que fiquemos em casa, que fiquemos o máximo possível no isolamento social para evitar contato com outras pessoas, para não termos o risco de sermos contaminados com o vírus. Que está, então, presente, e a gente não sabe exatamente onde ele está, mas que ele está por aí. Então, é o medo dele, porque ele pode provocar a morte, leva à morte, e muitas pessoas já morreram, e nós, então, estamos sendo informados disso diariamente, não só aqui entre nós, mas especialmente em outros países do mundo, onde já dizimou muita população, muitas vidas já foram ceifadas por conta desse vírus, desse inimigo invisível. Então há um perigo da morte, ele é iminente, nós estamos lidando com ele. Mas a experiência de Davi é que se ele tem que passar por um momento, por um lugar, na sua trajetória de vida, onde ele tem que lidar com o perigo da morte, mas ele diz que mesmo assim vai estar tranquilo. Mesmo assim ele vai contar com a segurança do Senhor como sendo o seu pastor, que está com ele, que está com a vara, que está com um cajado, ferramentas do pastor de ovelha, que lidava diretamente com o rebanho, com os animais,
naquela época, nos dias de Davi, na região de Davi habitava. Então era o instrumento, a vara de afugentar um adversário, um inimigo, uma fera que viesse possibilitar algum perigo a alguma ovelha do rebanho. O cajado, que muitas vezes serve para trazer uma ovelha que está no penhasco e que precisa ser resgatada. A vara, que muitas vezes serve também para disciplinar uma ovelha errante. Mas, de um modo geral, aqueles elementos na mão do pastor representava segurança para o rebanho, para a ovelha. Davi então diz que Deus, e nós poderíamos dizer que Jesus Cristo, como nosso pastor, ele nos oferece essa segurança. A sua vara e o seu cajado nos protegem, nos consolam. Assim, nós poderemos caminhar, mesmo nos dias atuais, com segurança. Caminhar no sentido figurado, não temos que necessariamente sair de casa quando não seja extremamente necessário. Mas na nossa vida, no dia a dia, nas adversidades, nas circunstâncias da vida, onde muitas vezes inspira até o risco da morte, nos mantenhamos, irmãos, seguros, confiantes de que o Senhor está conosco. Jesus Cristo é o nosso pastor e não temos que ir ao desespero, porque Ele nos oferece a segurança que nós precisamos. Jesus Cristo, como nosso pastor, promove um ambiente ou uma vida de honra e exaltação. Olhando para o versículo 5, eu leio assim, nós lemos assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu entendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele muitas vezes age em nosso favor no propósito, no sentido de nos exaltar, de nos honrar, de nos abençoar na vida. É aquilo que nós entendemos e ouvimos como sendo estar debaixo da graça do Senhor, contarmos com a graça do Senhor. É aquela coisa de Deus nos honrar, nos fazer sermos bem-sucedidos na vida, nos nossos projetos, em nossos empreendimentos. Quantas vezes passamos por algumas experiências de vida e assim conquistamos coisas e sentimos no final da experiência a certeza absoluta que foi o nosso Deus que nos proporcionou aquela bênção, que foi Deus que nos deu, que com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com os nossos recursos, nós não conseguiríamos aquilo que conseguimos, mesmo do ponto de vista humano, material. Quantas vezes conquistamos coisas tão maravilhosas, de maneira que quem olhar vai dizer aquilo mesmo que o salmista diz no salmo que vamos ler mais adiante, quando ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E ele diz, nas suas palavras, ele vai então dizer que todos vão dizer realmente: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, não há dúvida. Em muitos momentos não há dúvida de que Deus nos honrou, que Deus nos abençoou, que Deus nos exaltou no ambiente onde vivemos, no ambiente social, no ambiente profissional. Quantas vezes Deus nos faz ser honrados, Deus nos exalta com promoção ou com algo que vai então nos deixar alegres, felizes da vida. É Deus quem faz isso conosco, irmãos. Deus nos abençoa assim, nos exaltando, nos honrando, especialmente aqueles que se submetem a Ele. As palavras de Jesus Cristo giram justamente em torno disso. Ele diz: aquele que quiser se humilhar ou que se humilhar, será exaltado. Na verdade, ele diz também que aquele que se exaltar ou quiser se exaltar, será humilhado. Então, na medida certa, da forma certa, Deus sabe, conhece a vida dos seus servos e sabe quando Ele precisa ser exaltado. E nesses momentos Ele nos exalta. Mas, enfim, Jesus Cristo
como nosso pastor, garante moradia eterna. Davi, então, conclui o texto, conclui o salmo dizendo: certamente que a bondade, o amor, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em algumas versões diz, por longos dias, que tem o mesmo sentido. Davi aqui ele vai e pensa agora numa visão bem mais espiritual, bem mais escatológica, e é nessa visão que nós então conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona, meus irmãos, essa certeza de moradia eterna, essa certeza de estarmos com Ele eternamente. Qual ovelha que viveria eternamente com o seu pastor? Por mais que ela fosse estimada, por mais que o pastor a amasse, mesmo que ele não a vendesse nunca, que ele nunca a executasse, mas um dia ela morreria, naturalmente ela morreria e ela deixaria de viver na casa do seu pastor. Mas Jesus Cristo, então, olhando do ponto de vista espiritual, ele diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. Jesus Cristo, ele nos garante isto. Ele diz em João, no capítulo 14, nós poderemos ler e assim encontraremos as palavras de Jesus Cristo a partir do primeiro versículo, nos dizendo assim, João 14, versículos 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo aqui deixa bem claro o seu projeto para o ser humano, que é de um dia voltar a este mundo. Esteve aqui. E quando ele nos transmite estas palavras, ele estava aqui. Mas já previa a sua partida, a sua volta aos céus. E aí ele faz uma promessa aos seus discípulos, no sentido de deixá-los tranquilos, sem que eles, na sua ausência, se desesperassem, mas estivessem certos de que o Senhor voltaria, que o Senhor iria preparar o lugar para eles e voltaria para levá-los, para que eles estivessem com Ele, onde Ele se encontraria eternamente. Jesus Cristo nos faz essa promessa também, de que um dia Ele nos voltará, nos levará, e viveremos com Ele para sempre. Na casa do meu Pai, diz Ele, há muitas moradas. A morada para mim, a morada para você, a morada para todo aquele que crê nele como seu Salvador pessoal. A morada para todo aquele que quer ir viver com ele para sempre. A morada para todo que o toma como sendo o seu pastor. Para todo que vive aqui neste mundo, não desgarrado, não solto na vida, no mundo, sem uma direção, sem um norte, não como a ovelha desgarrada, caminhando errantemente, mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que entrega a sua vida aos seus cuidados e que vai agora andar com Ele, que não mais vai andar, como Ele diz, nas trevas, mas vai andar na luz. Aquele que crê que Ele, como diz mais adiante, o próprio Senhor diz mais adiante, é o caminho que conduz aos céus, à vida eterna. Jesus Cristo nos faz uma promessa maravilhosa nas palavras de João. Voltarei e vos levarei, para que onde eu estou, vocês estejam também. Davi, sabiamente, ele pensa aqui no Senhor, como pastor que lhe proporciona uma moradia eterna em sua presença. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que estão nos ouvindo nesta noite, para que vocês todos tomem o Senhor Jesus Cristo como sendo seu pastor
para guiá-los neste mundo, para lhes proporcionar o suprimento de tudo que o ser humano precisa, em todos os sentidos, fisicamente, humanamente e espiritualmente, para lhe proporcionar um sentimento de segurança. Talvez você esteja também assustado com o dia a dia mesmo da vida, da insegurança que já lidávamos com ela antes, mas especialmente nos dias onde nos isolamos com medo do coronavírus. Ou talvez medos de outras coisas da vida, de problemas psicológicos, as doenças psicossomáticas que muitas vezes afligem tanta gente. Jesus nos proporciona uma segurança muito grande, onde o medo não toma conta das nossas vidas, onde o medo não nos vence, porque temos uma confiança plena em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como seu pastor, Ele quer lhe dar honra, Ele quer valorizar a sua vida. Conheço pessoas que viviam uma vida totalmente distanciada do Senhor. E por viverem distantes do Senhor, viviam muitas vezes uma vida tão degradante, do ponto de vista humano, moral e espiritual. Pessoas marginalizadas, rejeitadas. Mas essas pessoas encontraram-se com Jesus Cristo e tiveram agora a vida tomada por Jesus Cristo. E a vida foi transformada em todos os sentidos, porque o Senhor honrou a decisão deles de tomá-lo como seu pastor. Mas, sobretudo, Jesus, como seu pastor, Ele lhe garante morada eterna com o Senhor. Conversando com uma mulher, ele estava com ela sentado por volta do meio-dia, num poço, nas proximidades de um poço, de uma fonte de água, e Jesus pede água àquela mulher, e depois trava-se um diálogo com a mulher, trava aí uma conversa com a mulher, e ele diz para aquela mulher: aquele que beber desta água continuará tendo sede, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, em seu íntimo se fará uma fonte que vai jorrar, transbordar para a eternidade. Que Deus nos abençoe grandemente e nunca nos esqueçamos de que Jesus Cristo é o nosso pastor. Que você tenha essa certeza de que Jesus Cristo é o seu pastor, que vai lhe proporcionar tudo isto para a sua felicidade. Vamos orar? Quero convidá-lo neste momento a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e buscar o Senhor em oração comigo. Oremos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que dia a dia recebemos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus bendito, porque um dia diríamos que fomos encontrados por Jesus Cristo, desgarrados nesse mundo, nesse deserto da vida. O Senhor, com seu cajado maravilhoso, nos trouxe para si, nos colocou em seu aprisco e nos fez ovelhas suas. Muito obrigado, ó Deus, por isto. Queremos, ó Deus, caminhar na direção de Jesus Cristo. Queremos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Não queremos nos desviar nunca, Senhor, dos teus caminhos santos. E assim temos a fé de que jamais nos perderemos, que jamais seremos atingidos pelo mal, jamais o adversário do teu povo vai nos atingir, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco e não vamos temer nem ao inimigo maior, nem aos inimigos do dia a dia, Senhor, porque o Senhor está conosco e vai nos oferecer toda a segurança, vai nos suprir as necessidades, vai nos honrar quando necessário for e vai, enfim, nos levar um dia para os céus, onde viveremos com o Senhor na glória celestial. Muito obrigado, Deus, por esta fé que, no dia que Jesus nos trouxe para si, colocou dentro de nós e está tão arraigada que ninguém nem nada pode tirar de nós.
Eu te agradeço por tudo isso, ó Deus. Quero te suplicar, Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos que fazem a Igreja Evangélica Batista em Condado. Toma-os, Senhor, nas mãos, para que eles sintam-se guiados por Ti, por Jesus Cristo. Ó Deus bendito, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram a experiência pessoal com Jesus Cristo, para que encontrem-se com o Senhor. Recebam Jesus Cristo na vida, ou permitam que Jesus Cristo os guie neste mundo, seja o pastor da vida deles. Eu te oro assim e eu te suplico ainda, ó Deus bendito, também, e te agradeço também por tudo que ouvimos nesta noite, também através dos louvores, das palavras dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando-os grandemente e que nos próximos encontros, através dos próximos cultos, encontremos todos em Tua presença, em comunhão contigo, louvando o Teu nome. Eu te oro e te agradeço por tudo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.